mais importante para mim? Construir uma relação saudável com outra pessoa ou simplesmente seguir a tradição social? Se as pessoas se davam tão bem quanto namoravam, estão se dando tão mal casadas, por que não voltar a namorar? Porque muitas vezes a manutenção do amor entre as pessoas vai demandar que elas desapeguem do casamento e resolvam construir um modelo de relação alternativo. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema muito relevante para pessoas que estão em relacionamento afetivo. Devo eu casar, permanecer namorando ou me separar caso eu já esteja casado e o relacionamento não esteja bem? Para quem não sabe, além de psicólogo, eu sou defensor público e trabalho há muitos anos em vara de família. E várias histórias de várias pessoas, de vários casais, me inspiraram a produzir o vídeo de hoje. Mas recentemente, um rapaz me procurou, dizendo que amava muito a sua namorada, mas ele se dizia muito angustiado, muito ansioso, porque a sua namorada queria muito se casar. E ele não estava nem um pouco confortável com a situação, com essa decisão que ele deveria tomar. Na minha visão, muitos casais são infelizes na vida amorosa não por falta de amor, mas sim por uma inadequação do formato de relação adotado em relação às suas características pessoais. E essa inadequação pode se dar por vários motivos, e eu destaco 3 motivos principais. O primeiro deles é a falta de autoconhecimento. É evidente que o autoconhecimento é muito profundo, é muito vasto, é um trabalho para a vida toda. Mas muitas pessoas acabam escolhendo um formato de relação que não é adequado às suas características por não se conhecerem minimamente, por não saberem, por exemplo, se preferem morar junto de alguém ou morar sozinhos. O segundo motivo é a falta de coragem. Algumas pessoas já se autoconhecem razoavelmente, mas elas acabam cedendo às pressões do outro, elas não têm coragem de se posicionar na relação e acabam adotando um modelo de relação que é contrário às suas características pessoais. E o terceiro motivo é a falta de criatividade. Há pessoas que já se autoconhecem razoavelmente e que teriam coragem de se posicionar na relação, mas elas preferem aderir ao modelo de relação já construído socialmente do que construir um modelo próprio. E no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns questionamentos que podem ajudar a descristalizar algumas ideias tradicionais, favorecendo que as pessoas abram mais a sua mente e desenvolvam recursos para serem mais criativas na construção do seu próprio relacionamento. E o primeiro questionamento que eu considero importante consiste em se perguntar: o que é mais importante para mim? Construir uma relação saudável com outra pessoa ou simplesmente seguir a tradição social? Existe uma cultura ainda predominante na sociedade, que é a cultura da evolução da relação conforme os papéis sociais. Segundo essa cultura, uma relação evolui quando ela passa do namoro para o noivado e finalmente ao casamento. Só que a gente precisa se questionar: será que uma relação evolui conforme os papéis sociais ou segundo o grau de intimidade, de afinidade, de profundidade que as pessoas vão construindo com o passar do tempo? Segundo essa visão, um casal pode permanecer namorando por toda a sua vida e ter muito mais profundidade, mais companheirismo e mais amizade do que pessoas que estão casadas há muitos anos. Portanto, é importantíssimo que as pessoas se auto-questionem. O que eu desejo para a minha vida? Ser intimamente feliz com outra pessoa
ou mostrar para a sociedade que eu estou casado? Seguindo essa linha, um outro questionamento que eu considero importante consiste em se perguntar: o que eu desejo para mim? Construir a minha própria vida ou seguir a vida construída pelas outras pessoas? O mesmo raciocínio se aplica aos relacionamentos afetivos. Eu desejo construir com o outro a minha própria história, a minha própria relação, ou seguir os modelos de relacionamento construídos socialmente? Se mesmo após esse questionamento as pessoas decidirem se casar, elas precisam se questionar se o momento é oportuno, porque caso elas se precipitem, elas poderão provocar muito sofrimento desnecessário ou estragar uma relação que tinha tudo para dar certo. Se as pessoas estão no período da paixão, ou ainda estudando, ou iniciando a sua carreira profissional, esses fatores podem sinalizar que o momento pode ainda não ser oportuno para o casamento. Um outro questionamento muito importante sobre o qual os casais precisam dialogar consiste em se perguntar se vai ser mais saudável para a relação as pessoas morando juntas ou em casas separadas. Isso porque há muitas pessoas que têm uma necessidade muito elevada de ter o seu próprio espaço preservado, o seu próprio canto. E para essas pessoas, morar junto com outra pessoa pode representar uma violência à sua personalidade. Mas caso as pessoas não tenham certeza se elas preferem morar juntas ou em casas separadas, eu considero oportuno que elas experimentem viverem juntas durante um período antes de assumirem o compromisso do casamento. E caso elas percebam que o convívio sob o mesmo teto acabou piorando o relacionamento, elas poderão voltar à situação anterior e continuar se relacionando cada uma em sua casa. Uma outra questão importante sobre a qual as pessoas precisam dialogar refere-se ao regime de bens. Isso porque misturar o patrimônio pode provocar muitos problemas desnecessários na relação, caso as pessoas tenham comportamentos econômicos diferentes. Se uma gostar mais de poupar e a outra mais de gastar, provavelmente o regime da comunhão de bens não será o mais adequado para esse casal. Além disso, a mistura do patrimônio acaba sendo uma das principais causas do ódio prolongado em casos de separação. Os processos judiciais mostram a saciedade. Casais que teriam uma separação muito mais tranquila, mas que ficam brigando por anos, disputando pela partilha de bens. Um outro questionamento importante consiste em se perguntar se a cerimônia de casamento irá ou não agregar valor à relação. As pessoas não costumam se dar conta, mas quando elas realizam uma cerimônia de casamento, elas atraem de forma muito intensa o olhar das outras pessoas. Portanto, elas precisam se perguntar: será que eu quero atrair o monitoramento constante de tantas pessoas que não fazem parte da minha relação? Além disso, os casais são os que menos aproveitam as festas de casamento. Portanto, talvez seja muito melhor para eles gastar todo aquele dinheiro passando por experiências que eles aproveitarão muito mais, como a realização de uma viagem. Um outro questionamento importante e que demanda um autoconhecimento mais profundo consiste em se perguntar se a pessoa está buscando no seu futuro marido ou na sua futura esposa um substituto do seu pai ou da sua mãe. Portanto, as pessoas precisam estar conscientes de que buscar na outra pessoa um substituto do seu pai ou da sua mãe pode provocar muita ilusão e muitos conflitos nos relacionamentos. Além disso tudo, é fundamental que as pessoas se perguntem se um casamento necessariamente importa em qualificação da relação. Isso porque muitos casais se davam muito bem enquanto estavam namorando e a relação piorou sensivelmente após o casamento. Portanto, se as pessoas se davam tão bem quanto namoravam e estão se dando tão mal casadas, por que não voltar a namorar? E já me aproximando do fim desse vídeo, eu faço uma pergunta a você que é casado e cujo relacionamento não está indo bem. Será que o amor realmente acabou entre vocês?
Ou será que o modelo de relação adotado não está funcionando ou está demandando uma revisão? As pessoas precisam discernir. Uma coisa é o amor que existe entre elas, e uma outra coisa é o modelo de relação escolhido. Muitas vezes, a forma que as pessoas escolheram para se relacionar não está favorecendo o amor ou precisa ser revista em razão das mudanças que se operaram com o passar do tempo. Na minha experiência, eu conheci muitos casais que passaram a sentir saudade um do outro após a separação e decidiram voltar a namorar. E tendo essa flexibilidade, essa criatividade, eles desapegaram do padrão de relacionamento tradicional segundo o qual eles viveram durante tanto tempo. Construíram um modelo próprio, segundo o qual eles passaram a viver de forma muito mais feliz. Em muitas situações, nem é necessário que as pessoas passem a viver em casas separadas, bastando, por exemplo, que elas se mudem para uma casa maior, dentro da qual cada uma pode ter o seu próprio espaço, o seu próprio quarto, e que elas possam se encontrar em um mesmo quarto quando elas tiverem desejo. Portanto, desenvolvendo essa flexibilidade, essa criatividade e buscando se autoconhecer constantemente e dialogar com o outro, as pessoas poderão construir relações muito mais saudáveis, evitando tantos sofrimentos e tantas separações. E finalizando, é importantíssimo que as pessoas se questionem: o que de fato é importante na minha vida? A manutenção do amor ou a manutenção do casamento? Porque muitas vezes a manutenção do amor entre as pessoas vai demandar que elas desapeguem do casamento e resolvam construir um modelo de relação alternativo. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele, que compartilhe com amigos, com casais que você acha que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.